O livro de Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, ele narra acontecimentos notáveis. Os apóstolos, ali após a subida de Jesus aos céus, Jesus dá uma voz de comando para eles aguardarem em Jerusalém, que do alto eles seriam revestidos de poder. E aí no Pentecoste o Espírito Santo desce, todos que estavam ali, cerca de 120 pessoas, são cheias do Espírito Santo e eles começam a fazer coisas extraordinárias. E no capítulo 5 tem uma passagem interessante que acontece aqui com os apóstolos. Veja só, eles estão realizando curas, pessoas das cidades vizinhas, elas traziam os enfermos e aqueles que estavam sendo atormentados por espíritos malignos e todos eram curados. Alguns chegavam a colocar os enfermos em leitos e deixar em um determinado lugar para quando Pedro passasse, a sombra dele, passasse sobre aqueles enfermos e eles eram curados. Eram coisas extraordinárias, coisas notáveis. Ananias e Safira são confrontados por Pedro quando eles vendem uma propriedade e ali eles retêm uma parte, mentindo ao Espírito Santo, e eles são fulminados ali. Então eram coisas que realmente só seria possível acontecer pela ação do Espírito Santo na vida deles. Mas a impressão que dá é que eles perdem o foco inicial daquilo que Jesus determinou para eles. Tanto que na sequência, nesse avivamento tremendo, nesses acontecimentos extraordinários, levanta-se um sumo sacerdote e junto com a seita dos saduceus ali, eles ficam sabendo desses feitos dos apóstolos e eles mandam prendê-los. O texto não narra quais deles foram presos, mas eu acredito que Pedro estava, porque na sequência ele se levanta para dar uma explicação. E o interessante é que eles na prisão, de noite, Deus manda um anjo lá. E o anjo vai, abre a prisão e o anjo dá uma voz de comando para eles. E o anjo diz assim, no capítulo 20, diz assim: voltai ao templo e pregai ao povo a mensagem completa desta nova vida. A impressão que dá é que os apóstolos, no início, eles começaram bem. Pedro, em uma pregação, quando ele é cheio do Espírito Santo, são 3.000 pessoas que se convertem, Depois, a impressão que dá é que são 5.000, 3.000 pessoas, várias pessoas se convertendo. Mas como os sinais foram acontecendo, eles perdem um pouco o foco. Isso é tão verdade que o anjo chega e fala assim, voltem lá e preguem a mensagem completa. Não fiquem focados apenas nos sinais. Não fiquem focados apenas nos acontecimentos. O milagre, a cura, a libertação, tudo isso é bom. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Mas é necessário que a mensagem completa seja pregada. Até porque foi uma direção de Jesus lá em Marcos, no finalzinho de Marcos, capítulo, se eu não me engano, capítulo 15, capítulo 16, Jesus diz para eles, que esses sinais hão de acompanhar os que creem. Eles expulsariam demônios, falariam novas línguas, se bebessem algo mortífero, nenhum mal aconteceria e muitos enfermos seriam curados. Mas parece que eles se esquecem do que Jesus disse um pouco antes, no capítulo anterior: ide e pregai o evangelho, pregai a boa nova. E qual era a boa nova? A boa nova é que o mundo, todos, sem exceção, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. E Deus olhou do céu e viu a minha vida e a sua, mergulhados no pecado, cujo salário seria a morte. E esse Deus, com compaixão, com misericórdia, ele determinou que o Filho descesse.
se despisse da sua glória, descesse à terra, vivesse como um homem, sem pecado, tomasse o meu e o seu pecado, levasse naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. Essa era a boa nova, que nós estávamos condenados pelos nossos pecados à morte. E Jesus veio, tomou o meu e o seu pecado para nos dar vida. Ele morreu no meu e no seu lugar. Essa é a boa nova. O nosso salário seria a morte, mas Jesus pagou o preço por mim e por você para nos dar a vida eterna. Essa é a boa nova. E essa vida em abundância inclui curas, milagres e libertação, mas nós não podemos fragmentar a mensagem. Ela precisa ser pregada de uma forma completa. E o que nós temos visto nesses últimos dias, nessa última geração, é que as pessoas estão procurando a Deus, procurando Jesus para resolver seus problemas, por causa dos sinais, por causa das curas, dos milagres, por causa dos feitos. Mas não querem ter um compromisso com o Senhor. Querem os benefícios, querem os direitos, mas não querem cumprir os seus deveres. É o que nós temos visto. Pessoas levando os seus problemas para que Deus resolva, mas não querem ter um compromisso com Ele. E qual é esse compromisso? A Bíblia é clara. Viver os princípios do Senhor. Já que Jesus levou o meu e o seu pecado, por que não vivermos agora lutando para não voltarmos ao pecado? E isso só é possível quando temos uma vida baseada na palavra, nos princípios e nos valores deixados por Deus. A mensagem completa é: Jesus levou o meu e o seu pecado para que nós vivamos uma nova vida, para que nós morramos para esse mundo e nasçamos para Cristo, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Um dia, eu e você, nós estávamos condenados, mas Jesus pagou o preço, nos resgatou da morte, nos resgatou do pecado, para nos dar vida em abundância e nos dar vida eterna. Essa é a mensagem completa. Jesus veio nessa terra, Ele fez muitos sinais, muitas maravilhas, muitas curas, muitas transformações, libertou muitas pessoas. Mas isso foi apenas sinais que Ele manifestou. O objetivo dele era nos dar vida eterna, nos resgatar do pecado, para que nós vivamos por toda a eternidade com Ele. Não adianta sermos curados de enfermidades no nosso corpo, não adianta sermos libertos de demônios, de espíritos malignos nessa terra, mas passarmos toda a nossa eternidade na perdição. É preciso que a mensagem completa ela seja propagada. Ide e pregai o Evangelho, as boas novas, essas boas novas, a toda criatura. Esse foi o objetivo de Jesus quando Ele veio nessa terra. Uma mensagem completa, salvação para todos os homens. Não podemos fragmentar, falar apenas dos benefícios. Falar apenas de um Deus que cura, que transforma, que liberta. Ele faz isso sim. Mas precisamos chamar as pessoas para uma vida compromissada com o Senhor. Para uma vida compromissada com os princípios da palavra do Senhor. Essa é a mensagem completa. Que você possa refletir sobre isso. Eles estavam meio que iludidos com os sinais, com as curas, com os feitos notáveis que eles estavam realizando. Isso tudo foi permissão de Deus. Mas eles estavam se esquecendo da mensagem completa. Tanto que Pedro, quando ele é solto, e ele faz uma explanação ali para aqueles que o prenderam, e eles falam: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos resgatar da maldição do pecado. Pedro precisou levar um chacoalhão ali para que ele voltasse ao eixo, ao trilho e pregasse a mensagem completa. Não podemos nos deixar levar pelos sinais, pelas curas,
pelos milagres, pelas maravilhas. Isso vai acontecer, mas isso será resultado de uma vida compromissada com o Senhor Jesus. A mensagem completa é: Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele nos resgatou da maldição do pecado para nos dar vida em abundância nessa terra, como um treinamento para vivermos toda a eternidade com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.